Meus irmãos, vamos orar. Nós hoje vamos iniciar uma nova série, a série Advento. Muitos de vocês já sabem o que é o Advento, tá? Outros não sabem. E o que é que eu vou fazer? Eu vou basicamente dividir a pregação quase em dois. Eu vou dar uma introdução do que é o Advento, porque é que nós estamos a implementar ou a resgatar o Advento para nós como igreja local, e depois passar para o tema que eu quero trazer com a pregação, tá bem? Mas vamos orar. Paizinho, nós te queremos render graças por este momento maravilhoso de louvor, Senhor. Que grandiosa é a tua presença neste lugar agora, Senhor. Obrigado, Senhor, e te agradecemos, Pai, porque nós não somos dignos de estar sequer em tua presença. Nós não somos dignos sequer de proferir palavras diante da tua presença, mas tu, com a tua misericórdia, com a tua graça, com o teu amor, através do sangue do teu Filho amado Jesus, tu abriste essa porta para nós de acesso a ti. Ele sim é o único e verdadeiro intermediador entre o ser humano e o Deus Pai. Ele é o único que faz esse intermédio para que nós cheguemos à tua presença. Então, Senhor, glorificado és nas alturas, glorificado és aqui na terra, glorificado és em todo o cosmos pela tua benignidade, longanimidade, misericórdia, amor, transcendência, poder, tudo, Senhor, tudo aquilo que tu és, tudo aquilo que tu fazes, tu és grandioso. E nós te agradecemos, Paizinho, por termos o privilégio de estar diante da tua presença e conhecermos mais de ti. Em nome de Jesus, nós entregamos esta pregação a ti e que tu possas fazer em nosso coração brotar de amor pelas tuas escrituras, de amor por relacionamento pessoal contigo, como nós vamos ver hoje. Então, Paizinho, obrigado em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês estão felizes? Vocês estão entusiasmados? Vocês estão bem? Amém, meus queridos. Eu estou super entusiasmado, o Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, então, como eu disse, vamos iniciar hoje a série Advento e nós iremos estar 4 domingos a falar sobre esta jornada de espera. O Advento fala sobre um grande acontecimento, né? E nós iremos estar até ao culto de Natal a falar sobre este grande tema em que nós iremos desmembrar algumas mensagens, tópicos especiais. E o que é o Advento? O Advento é uma estação especial para a igreja que está inserido no calendário cristão. E nós queremos, como igreja, e a liderança pensou, orou sobre isso, e nós como igreja, nós queremos inserir isto na realidade da nossa igreja local agora. E nós sabemos que ao longo dos anos a igreja tem vivido isto séculos após séculos após séculos. Tem resgatado este valor do que é o Advento. Okay? Infelizmente, como igreja, nós temos, não só nós e algumas igrejas, têm negligenciado vamos dizer assim, o poder que esta época ela tem. E é interessante que quando nós olhamos para a carta de 2 Pedro, não vai ser necessário abrir, ele fala em alguns versos que ele deseja despertar as lembranças nos leitores a estarem conectados com aquilo que o povo de Israel viveu e aquilo com que nós também desejamos e queremos viver como povo de Deus. Amém? Então ele quer que o Espírito, ou seja, o Espírito de Deus, através da carta de Pedro, quer comunicar que todo o povo de todas as eras e todas as gerações que fossem ler esta carta se conectassem com as coisas que o povo de Israel viveu. É interessante que Pedro ele vai falar as coisas que nós vimos, as coisas que nós vivenciamos, nós agora passamos para vocês. E nós, como o povo de Deus, estamos inseridos naqueles que leem essa carta, naqueles que o Espírito quer despertar, que estejamos conectados com o nosso coração àquilo que o povo de Israel viveu, a tudo aquilo que o povo enfrentou. Então o objetivo é nós realmente posicionarmos o nosso coração na ideia de um povo de Deus coletivo nas várias gerações. É interessante que existe a Igreja Universal, parênteses, não IURD, está bem? Fecha parênteses. A Igreja Universal, que quer dizer o quê? É a Igreja invisível, que é a Igreja de todas as gerações, desde lá do passado até agora, e os santos que se forem converter no futuro, eles prefazem a Igreja Universal. Então é isso que nós queremos, que nós conectemos o nosso coração nessa igreja coletiva do povo de Deus, nessa igreja universal, e nós passemos a vivenciar as mesmas coisas que os apóstolos vivenciaram e a celebrar os acontecimentos históricos como marcos da nossa fé.
Infelizmente, o mau uso das tradições às vezes nos faz repudiar as tradições. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? É verdade, o mau uso, não é? Então, alguns de vocês ou alguns de nós vão dizer: nós não nos queremos envolver com isso. Nós não queremos envolver com nada que seja tradição. Vamos pegar, por exemplo, em 2 exemplos, que é muito interessante nós falarmos sobre estes 2 exemplos. Por exemplo, o Dia de Todos os Santos. O Dia de Todos os Santos nós sabemos que é um feriado da Igreja Católica Apostólica Romana, em que se acende velas para os santos. Mas a premissa desse dia era um dia em que se homenageava os mártires que morreram por Cristo. Mas o que é que aconteceu? Houve uma adulteração, um apropriamento desse dia para a adoração aos santos. Mas a premissa desse dia era homenagear todos aqueles que entregaram a sua vida por Cristo Jesus. Por exemplo, o Natal, o segundo exemplo que eu quero trazer. O que é o Natal? E o pastor Carmelo ele deu uma autorização para falar sobre isto, porque nós falamos na reunião, né? Dos pregadores. O Natal ele é um feriado pagão, vem do paganismo. Quando nós olhamos para a história, o Natal vem do paganismo. Mas não é por isso que nós, como cristãos, não devamos de celebrar o Natal. Esse dia 25 de dezembro, ele era o dia que era a adoração ao sol. Por isso é que domingo se diz Sunday em inglês. E quando se converteram ao cristianismo, eles tinham que usar aquele dia, porque aquele dia todos os anos era celebrado. Então eles instituíram o Natal. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Nós devemos celebrar o Natal, sim ou não? Agora está um bocado tremido, não é? Sim ou não, pastor? Sim, devemos celebrar o Natal. Porquê? É uma ótima oportunidade de nós pregarmos aquele que nasceu para a salvação e remissão dos nossos pecados. Amém? Então não se trata de entregar presentes, de decoração, mas nós podemos e devemos fazer essas coisas para quê? Para que a mensagem daquele que encarnou seja revelada àqueles que ainda não conhecem, ou para que nós, como família de Deus, celebremos esse acontecimento, esse advento. Amém? Então, é claro que as tradições, elas não vêm... Vocês têm que fazer o advento, vocês têm que celebrar o Natal. As Escrituras não falam isso. Mas nós também conseguimos discernir aquilo que é antibíblico e aquilo que é heresia. Por exemplo, quando nós olhamos para a Reforma, qual foi o grande lance da Reforma? Foi retirar da liturgia, retirar das tradições tudo aquilo que ia contra a Bíblia. Porque todas as tradições que são inspiradas pelas Escrituras, nós devemos sim de participar e de celebrar. Amém? Então, tudo aquilo que é contrário às Escrituras, a gente não celebra. Mas tudo aquilo que é inspirado, a gente celebra. Então, para finalizar esta parte, só para nós entendermos. Então, o que é o Advento? Mais uma vez, o Advento é uma estação do calendário cristão que é uma preparação para a vinda de Cristo. Ou seja, o Advento, o grande acontecimento da vinda de Cristo como ser humano, como homem encarnado que já ocorreu. E agora qual é a nossa expectativa? A nossa expectativa não é que ele venha encarnado, ele já veio. Agora qual é a nossa expectativa? Qual é a nossa jornada de espera? É vivermos a expectativa da segunda vinda de Jesus. Amém? E nós como igreja, nós iremos agora estabelecer isso. Ano após ano, nós iremos sempre fazer este período do calendário cristão que é o Advento. Nós iremos sempre trazer mensagens que tragam essa expectativa da segunda vinda. Entender quem Cristo é, quem Cristo quer ser na nossa vida, quem nós devemos de ser em Cristo Jesus. Ou seja, nós vemos que isto que nós iremos realizar agora, ano após ano, é algo que é inspirado pelas Escrituras. Porquê? Porque nós iremos olhar para as Escrituras, lembrando e esperando e ansiando na expectativa da vinda de Jesus. Amém? Amém. Então eu quero trazer um tema, o primeiro tema da nossa série. Ao longo do mês de dezembro, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos olhar para o passado, ok? Nós iremos ver uma perspectiva do passado, nós iremos ver uma perspectiva do presente e depois nós iremos ver uma perspectiva do futuro. E hoje o que eu quero trazer para vocês é uma perspectiva do passado, ok? Então vamos abrir em João capítulo 1.
Quem já encontrou, diga amém. É. Tragam as vossas Bíblias, meus queridos. Eu gosto de ouvir folhear. Papel para a frente e para trás. E esse é o grande mistério. É o barulho do papel. Vamos lá ler. Do verso 1 ao 14 diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Então, como eu falei, eu hoje vou pregar sobre uma perspectiva passada, ou seja, algo que é histórico, que é o grande acontecimento da encarnação. Nós vemos aqui, e Paulo também vai afirmar em 1 Timóteo 3,16, ele diz o seguinte: não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. Deus foi manifesto em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, querido no mundo, recebido na glória. Ou seja, o que eu hoje quero falar é sobre o mistério da encarnação. O que é que significa para nós a encarnação de Jesus? Quais são os efeitos e quais são as implicações que a encarnação de Jesus tem na Igreja gloriosa dele? Okay? E é interessante que esta passagem de 1 Timóteo 3,16, ele fala basicamente, resume de maneira perfeita todo o ministério terreno de Jesus. Porque ele diz, Deus foi manifesto em corpo, ou seja, o seu nascimento, que ele veio em carne, é justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, ou seja, ele prega o Evangelho e ele próprio foi pregado pelos apóstolos, ele foi querido e ele foi recebido na glória, ou seja, ele morre e ele ressuscita e sobe aos céus. Amém? Então, meus queridos, o que inicialmente eu quero estabelecer, e é por isso que nós estamos a olhar para uma perspectiva do passado, é que nós devemos considerar que, e como eu falei no início, em relação às tradições e aquilo propriamente que nós lemos nas Escrituras, meus queridos, isto é um livro milenar, ok? Existem aqui milénios e milénios de Escritura, ok? Então, tudo aquilo que nós lemos é sobre o passado, sobre coisas que já aconteceram e coisas, pronto, que nós vemos aqui o último livro, que vão acontecer. Mas o que nós devemos considerar inicialmente é que o passado, para este lado, que o passado, ele estabelece os fundamentos pelos quais o presente e o futuro agora são construídos, ok? Ou seja, o passado não é algo que simplesmente fica para trás, mas que devemos olhar e com responsabilidade, ok? Isto é muito, nós temos essa responsabilidade de olhar para o passado e discernir as coisas que lá ficam, que nós realmente deixamos para trás, ok? Por exemplo, os nossos pecados nós deixamos lá para trás, o Senhor ele deixa lá para trás, ele esquece, ok? Mas nós também devemos de discernir aquilo que jamais nós devemos de deixar para trás, quando nós olhamos para o passado. E a vida, os 33 anos da vida de Jesus Cristo, é uma coisa que nós nunca devemos de deixar para trás. É olhar para o passado e ter os nossos olhos fitos no passado. Olhar para a vida de Jesus, ok? Então nada da vida dele pode ser descartado. Jesus é o único homem na história da humanidade que foi perfeito. Okay? Não errou em coisa alguma. Ele teve uma vida imaculada. E a partir dessa vida perfeita, fundamentos agora são estabelecidos para promover a nossa vida cristã hoje. Amém? Então, a partir da vida de Jesus, a partir do passado, nós estabelecemos
princípios, nós estabelecemos fundamentos para que agora a nossa vida presente, a nossa vida cristã presente e a nossa vida cristã do futuro sejam segundo a vontade dele, sejam estabelecidas segundo a sua vontade. Amém? E ao olhar para o mistério da encarnação, nós vamos entender que isso tem o poder de impactar a vida da igreja em 4 pontos. E são as 4 implicações que eu vou trazer como conclusão. A primeira é na sua identidade, no seu posicionamento, na sua devoção e na sua vocação. Identidade, posicionamento, devoção e vocação. Nós vamos entender como é que o mistério da encarnação afeta e molda agora os parâmetros da nossa vida cristã. E quando nós falamos sobre cristianismo, nós não falamos de uma religião que está fundamentada numa doutrina. Nós sabemos que existem várias religiões que estão fundamentadas em doutrinas, mas nós, como cristãos, nós estamos fundamentados numa pessoa. Nós não quer dizer que nós não tenhamos doutrinas, que nós não tenhamos dogmas, que nós não tenhamos credos, mas todas essas coisas, elas estão fundamentadas numa pessoa. E única e exclusivamente numa pessoa. O próprio Jesus, ele disse que nesta pedra, nesta que era ele, e não Pedro, ele iria ser edificada a sua igreja. E olhem que palavra tão tremenda e que promessa tão tremenda. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E eu acho que era necessário, eu não quero mudar a Bíblia, está bem? Eu não quero mudar a Bíblia. Mas eu acho que hoje em dia a gente precisa de colocar assim: as portas do inferno não prevalecem contra a verdadeira igreja. Porque muitos dizem ser igreja, muitos dizem viver como igreja, mas não são igreja. Então, quando nós somos verdadeiramente a igreja gloriosa de Cristo, não há papo com Satanás. Satanás sai fora em nome de Jesus. Amém? Então nós vemos que nós, como cristãos, nós estamos fundamentados, tudo aquilo que nós conhecemos, como credo, como vida, nós estamos fundamentados numa pessoa. Ok? Então o próprio Jesus, ele afirmou isso. Paulo afirma em Efésios 2, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. E além disso, vou trazer outra referência, uma referência da nossa atualidade. Nas palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: a igreja de Deus está edificada sobre uma rocha que não se abala. Ele, Jesus, é a pedra fundamental, o edificador, o dono, o protetor, a esperança e a alegria da igreja. Amém? Então Jesus, ele não é o fundador do cristianismo. Ele é o fundamento do cristianismo. Amém? Ele não é o fundador, ele é o fundamento do cristianismo. Ok? E ao olharmos para a pessoa de Cristo, e a forma como nós olhamos para a pessoa de Cristo, determina a saúde da nossa vida cristã. Determina como é desenvolvida a vida da igreja. Se realmente a vida da igreja ela é saudável ou não. Eu falei a forma como nós olhamos para a pessoa de Cristo. Porque nós olhamos para a vida de Cristo e nós não encontramos erro nenhum. Não há falha nenhuma, certo ou errado? Certo, não há falha na vida de Jesus. Mas há a necessidade de nós compreendermos a sua vida da perspectiva correta, por um olhar correto. Então, se nós encontramos alguma falha ou se nós entendemos algo errado na vida de Jesus, quem está errado somos nós. Por isso é que nós precisamos de ter o olhar certo para olhar para a vida de Jesus. E tudo isso vai afetar a nossa vida cristã. Amém? Então nós olhamos aqui para o texto de João capítulo 1, que é interessante que quando nós olhamos para Gênesis 1, ele faz um paralelo tão interessante no início. Não é? Vamos só ver. Aqui diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. E João inicia, no princípio era aquele que é a palavra. É tão interessante olhar este paralelo que João ele fez com Gênesis 1. Não é? E nós já ouvimos Gênesis 1 várias vezes. Nós já ouvimos esta palavra que foi aqui lida várias vezes.
nós já lemos, alguns já sabem de cor, e por isso, às vezes há vamos dizer assim, uma arrogância de dizer que não há nada mais a retirar do texto. Eu sei que a palavra, ela diz que a palavra, ela vai se renovando a cada dia. E nós sabemos que a palavra que nós lemos hoje, cara, eu nunca vi isto na minha vida e já li isto 10, 20 vezes. Onde é que estava isto? Não é? Ela vai se renovando, ela vai se mudando. Então o que é que eu quero dizer com isto? Que quando nós temos muita intimidade já com o texto e temos uma fixação já naquilo que este texto quer dizer, nós não somos moldáveis. Nós acabamos por banalizar aquilo que é o básico. Uma das coisas que eu tenho aprendido, meus queridos, na mentoria que eu estou a ter com um pastor lá do Brasil, ele diz o seguinte, que o óbvio precisa de ser constantemente lembrado. Porque o óbvio, que parece óbvio, acaba por ser banalizado. E por fim, o que é que acontece? Descartado. E esse é um dos grandes problemas e uns grandes perigos de não nos voltarmos sempre para o que é fundamental na nossa fé, na nossa vida cristã. Para aquilo que é a construção basicamente basilar e fundamental da nossa vida cristã. Ou seja, muitos de nós esquecem-se de olhar para aquilo que está a nos fazer seguros, aquilo que nos está a ajudar a estar em pé, que são os fundamentos. E acabamos por esquecer e nos relembrarmos daquilo que realmente nos edificou. Onde nós realmente estamos edificados. Porque a encarnação, nós sabemos que Jesus, ele encarnou. Nós sabemos que Deus veio como homem. Mas no que é que isso implica na nossa vida? São coisas básicas da fé cristã. Todos creem que Jesus veio como homem, sim ou não? Sim. Sim. Mas o que é que isso implica? Eu já sei. É básico. Isso é básico na nossa fé. Se eu nego isso, eu não sou cristão. Amém? Então, a palavra se tornou carne. Quando nós olhamos para isto, a palavra se tornou carne. Nós às vezes esquecemos de refletir no que é que isso afeta ou deveria afetar realmente nas nossas vidas. A história do homem está centrada na pessoa de Jesus. No princípio era o verbo, é assim que inicia, e no verso 14 ele vai e o verbo se fez carne. Ou seja, a encarnação é um fator e um facto elementar, básico da nossa fé e da vida cristã. Mas o que é que isso significa na prática? Se nós formos a refletir, o que é que isso significa na prática? O mistério da encarnação, meus irmãos, é a ação na história da humanidade mais difícil de se compreender. Ponham isso assente. É a coisa mais difícil de se compreender. A ideia de um Deus que se fez homem é o dilema mais complicado da teologia na história do ser humano. Quando nós olhamos um Deus que transcende toda a criação, que transcende todo o cosmos, vamos usar, por exemplo, esta garrafa. A criação é esta garrafa. Deus habita dentro da garrafa. Mas Deus, ele habita fora da garrafa. Ele transcende todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. E é inimaginável para nós, para a nossa compreensão, para o nosso intelecto, para a nossa razão, compreender como é que Deus, isto é o cosmos. Bilhões e milhões e bilhões e trilhões de estrelas, galáxias e o que for. Isto é o cosmos. E nós olhamos para a partícula da H2O, ou do H, ou do O, e ele se, basicamente, densificar nessa partícula, num ser humano. Vocês conseguem compreender? Para nós é impensável. Cara, Deus, ele está fora. Como é que ele conseguiu se densificar num cara com, talvez, 1,80 m? Com cabelo, com barba, né? E na pior, densificar-se num embrião. Num feto, num bebê. Então este é o dilema mais difícil de nós como seres humanos compreendermos. Como é que um Deus grandioso que transcende tudo, ele ficou numa partículazinha insignificante que somos nós, o ser humano. Não é? Amém? Então é algo que, quando nós tentamos imaginar ou explicar ou conceber, não há razão, não há entendimento, não há sabedoria humana que consiga explicar isso. Não há. Se nós formos a ver profundamente, mesmo que Jesus ele tivesse sido... Imaginem, Jesus ele veio à Terra
e em vez de ele ter sido morto, de ele ter sido espancado, maltratado, imaginem que ele tinha sido ovacionado e glorificado por toda a humanidade. Mesmo assim, Deus tinha-se humilhado porque ele desceu da sua glória e se tornou um ser humano. Só pela encarnação, Deus já se humilhou. Quanto mais humilhação ele passou, fazendo-se menor que todos os seres humanos, servindo o ser humano e morrendo pelo ser humano. Não é? Então, um Deus glorioso, cheio de majestade e poder, teve de se tornar um ser humano pequeno, frágil e cheio de necessidades. E se nós temos uma visão pequena de quem Deus é, por isso é que eu digo olhar da maneira certa, isso nunca nos irá impressionar. Mas se nós temos realmente e sabemos e reconhecemos a grandeza, a magnitude do nosso Deus, isso nos impressiona. Isso nos impressiona. Um Deus majestoso que se tornou um ser humano como nós. Amém? Quando nós olhamos, meus queridos, para os primeiros séculos do desenvolvimento da igreja, nós sabemos e compreendemos, ou se não sabemos, tentem saber sobre isso, estudem sobre isso, que aquilo que nós conhecemos hoje como doutrinas, como teologia, não estava nem perto de ser desenvolvido. Naquele tempo, no início, nos primeiros séculos, até o século V, o VI, foi sempre um desenvolvimento da teologia. Mas no século IV, principalmente, a teologia ainda estava a surgir. E no que se trata ao tema da encarnação, da divindade e humanidade de Jesus, muitas ideias foram surgindo. Muitas heresias foram surgindo, muitas mentiras, muitas coisas que eram contra a Bíblia, eram antibíblicas. Por exemplo, quando nós olhamos para o surgimento do racionalismo, só por um nome nós já sabemos do que é que fala. Fala da razão humana, ok? E o que é que o racionalismo defende? Defende que a Bíblia, ela só está certa quando a razão humana ela realmente compreende aquilo que está escrito. Se a razão humana não compreende o que está escrito na Bíblia, então é descartado, é eliminado, é deitado fora. Inclusive, quando nós vemos os milagres, as curas, o mar abrir-se no Egito, começa-se a questionar se realmente essas coisas aconteceram ou não. Por exemplo, quem se segue por esta linha do racionalismo, o racionalismo já não está muito, mas ainda continua algumas pessoas, principalmente quem é filósofo, cientista, muitos ainda seguem isso. Começam a dar razões atmosféricas e situações complexas que podem ter acontecido para que o mar se pudesse abrir. Ou seja, há quem diga que a maré vazou e realmente foi o pessoal que conseguiu passar. Mas o que nós vemos pelas Escrituras é que Deus provocou um vento tal que abriu uma fissura entre o mar, 2 muros, um de cada lado, e o povo passou por terra seca. Nem água havia na terra, era terra seca. Então nós sabemos que é milagre, mas o racionalismo, como não compreende isso, não encaixa na mente do ser humano isso, ele descarta essas coisas. Então o que é que o racionalismo afirma em relação à encarnação de Jesus? Como a razão não pode ser concebida, como não pode ser concebida a ideia de um Deus transcendente que habita dentro e fora da garrafa, então Jesus, ele não era o próprio Deus. Ele poderia ser, era assim, um profeta. Porque um Deus transcendente a todo o cosmos, ele não poderia nunca caber dentro de um ser humano. Pelo contrário, o gnosticismo, e nós sabemos que o gnosticismo é influenciado pela ideia e o pensamento grego de que a matéria é má, os gnósticos reconhecem que Jesus é divino, mas não aceitam que Jesus ele era homem. Ou seja, já é o contrário. O racionalismo entende que Jesus, que Jesus não era divino, era simplesmente um ser humano. E o gnosticismo diz que sim, ele era Deus, mas que ele não era homem. Okay? Era um tipo de homem, é isso que afirmam. Tipo um fantasma, um tipo de homem diferente do homem que nós somos. Okay? E há um homem que surge no século IV, que se chama Ário. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o arianismo. E vocês vão compreender porque é que eu estou a trazer toda esta base histórica. Que foi como eu falei, nós precisamos de olhar para a história para compreendermos aquilo que nós sabemos hoje. Só para vocês terem uma ideia do que estava a surgir ali nos primeiros séculos, esse homem Ário, que vem no século IV, ele veio com uma ideia de combater a divindade de Jesus. Porque qual era o pensamento dele? Se Jesus é Deus, um homem, se ele é Deus, então nós estamos perante uma ideia politeísta. Então ele tinha essa ideia fixada, então ele queria combater isso. Ele queria combater de que Jesus não é Deus.
Porque se Jesus é Deus, e Deus ele é só um, então Jesus não pode ser Deus, porque senão nós estamos a adorar vários deuses. Nós não estamos a adorar um único Deus. Então ele afirmava, como nós lemos aqui, o verbo, a palavra, não era Deus, mas foi o primeiro de todas as criaturas. Vejam bem o que ele trouxe. Ele disse que Jesus foi criado antes de todas as coisas pelo próprio Deus, desde lá da eternidade. Então, Jesus ele era um subordinado ao Pai e de essência diferente do Pai. Jesus era divino, mas não era Deus. E esta ideia começa então a proliferar e nasce o movimento do arianismo e começa a proliferar ali pelos povos ali à volta. Inclusive, quando nós olhamos para a história, séculos depois, um povo volta para a Europa e traz o arianismo de volta. Então, o que é que aconteceu para combater esta heresia de Ário? Foi o primeiro concílio, no ano de 325, concílio de Niceia. E o que é que saiu deste concílio foi o seguinte credo. E isto é bem resumido do resumo resumido. Está bem? O que saiu deste credo diz assim: cremos em um Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado como unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito ou não criado. Consubstancial com o Pai, mediante o qual todas as coisas foram feitas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Que para nós humanos e para a nossa salvação desceu e se fez carne, se fez homem e sofreu e ressuscitou ao terceiro dia e virá para julgar os vivos e os mortos. Cremos no Espírito Santo, aos que dizem, agora ele diz, cremos no Espírito Santo, e agora ele vai falar, aos que dizem, pois, que houve quando o Filho não existia, e que antes de ser concebido não existia, e que foi feito das coisas que não são, ou que foi formado de outra substância ou essência, ou que é uma criatura, ou que é mutável ou variável, a estes a Igreja Católica anatematiza. E, meus irmãos, a Igreja Católica não é a Igreja Católica Apostólica Romana, está bem? A Igreja Católica Apostólica Romana não existia ainda nesta altura. A Igreja Católica fala, católica significa universal. Exatamente, ok? Era uma só igreja. Então este credo, este concílio, veio combater aquilo que este homem estava a proliferar pela Europa Ocidental. Então o que é que nós precisamos de retirar daqui? E o que é que precisamos de entender? É que Jesus, o Deus encarnado a quem nós adoramos, ele é 100% homem e 100% Deus. Eu já estive a ver alguns debates e alguns teólogos que perguntam, mas se ele é 100% homem e 100% Deus, quer dizer que ele é 200% homem e Deus? Isso é impossível. Não é mais fácil dizer que ele é 50% Deus, 50% homem? Ou outras religiões também fazem essa questão. Mas quando nós falamos em 100%, quer dizer que ele é verdadeiramente. Ou seja, Jesus ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E vocês podem perguntar, e como é que isso se explica? Como é que se explica Jesus verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem? Perguntem-me. Como é que eu explico? Não sei. Não sei explicar. Nunca nenhum ser humano vai conseguir explicar. Esqueçam. Nunca nenhum ser humano vai conseguir explicar. Por mais teorias e ideias que se queira trazer sobre como é que é possível Jesus ser 100% homem e 100% Deus, esqueçam. Não é possível nós conseguirmos entender pela razão, pela nossa própria cabeça. Ok? E é interessante que estas duas naturezas, a humana e a divina, elas não se misturam e elas não se separam. Porque também veio teorias sobre mistura e não sei o quê. Não, nem se misturam e nem se separam, mas vivem dentro da mesma pessoa. Colossenses 1, verso 15 ao 17, diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Hebreus capítulo 2, verso 17 e 18, vai dizer o seguinte: Por essa razão,
ele deveria ser semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer a expiação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Glória a Deus. Ou seja, o Deus encarnado, que agora habita num corpo humano, nós podemos chamá-lo primeiramente de irmão. Ele é nosso irmão. Amém? Em Cristo, o nosso Deus é nosso irmão. E isso é algo básico da nossa fé. São aquilo que eu disse, são as coisas óbvias, mas que por muitas vezes nós nos esquecemos. E algo que é óbvio também é que ele mesmo sofreu e foi tentado. Para quê? Para ser capaz de socorrer aqueles que também estão a ser tentados. Então, ele foi tentado para que agora nós possamos ter socorro na nossa tentação também. Amém? Então, o Deus transcendente, ele é nosso irmão, ele sabe o que é que nós sofremos, porque ele mesmo também sofreu. Ele é o Deus Emmanuel, que não só habitou entre nós, mas agora habita em nós. E isto, por mais básico e óbvio que seja, isto é incrível para nós. Agora o próprio Deus transcendente habita dentro de nós. Podemos dizer que Jesus talvez fosse o protótipo de ter o Deus ali densificado, para que agora ele possa se densificar e estar dentro de nós. Glória a Deus por Jesus. Glória a Deus pela sua encarnação. Amém? Então porquê é que Jesus tinha que ser homem? Primeiro, para morrer e se entregar pelos nossos pecados. E porquê é que ele tinha que ser o Deus, verdadeiramente Deus? Para suportar o peso da morte e vencê-la. Amém? Para concluir, 4 implicações então da encarnação de Jesus na nossa vida. Nós vimos as 4 implicações, que é identidade, posicionamento, devoção e vocação. A primeira, identidade. O verso 12 e 13 diz o seguinte. Contudo, de João capítulo 1, está bem? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então a primeira implicação que eu quero, e se tiverem a anotar, eu quero trazer é a forma como Jesus nasceu explica a forma como nós nascemos agora em Deus. Bem? Esta é a primeira implicação. Quando nós olhamos para a maneira como Jesus nasceu, encarnado, nós agora compreendemos como é que nós nascemos em Deus. Quando nós vamos para Gênesis, nós vemos em Adão a convergência do que é natural, do que é terreno, convergindo com aquilo que é espiritual, que é o fôlego de vida, o sopro, o Espírito de Deus adentrou no pó, na terra e tornou alma vivente. Então há uma convergência em Adão de céus e terra, uma convergência do que é natural e do que é sobrenatural, ok? E o último Adão, ele segue exatamente o mesmo padrão. Uma obra do Espírito convergindo agora no ventre de uma mulher. Um ser humano santo, como era no início da criação. Adão, ele era santo. Adão era perfeito. Adão não tinha nenhuma mancha, não tinha nada. Mas este último Adão, ele se manteve santo até ao fim. Ok? Então, da mesma forma, nós, como seres formados de humanidade, e ao mesmo tempo, a segunda carta de Paulo, capítulo 1, vai dizer que nós somos agora co-participantes da natureza divina. Ou seja, Jesus Cristo é o protótipo, divindade e humanidade, e nós agora, partindo desse modelo, nós também somos com essência natureza divina e essência e natureza humana. Okay? Nós agora somos co-participantes da natureza divina. Ou seja, ambas as naturezas, humanidade e espiritualidade, não entram em conflito. Ser humano não é o que é ruim. O que entra em conflito é a carnalidade e a espiritualidade. E quando nós compreendemos isso, nós compreendemos o verdadeiro significado, por exemplo, de ser esposo, segundo as Escrituras.
de ser um pai segundo as Escrituras, de ser um irmão segundo as Escrituras, de sermos igreja segundo as Escrituras. Se nós entendemos a nossa identidade, nós vamos compreender o nosso serviço dentro da igreja, do corpo de Cristo, de como servir a igreja local, de como servir as outras igrejas locais, de como servir esta igreja universal e global que existe na Terra. Amém? E quando isso acontece, a nossa espiritualidade, ela começa a se manifestar através do quê? Da nossa humanidade. Uma vez eu li num livro o seguinte: errar não é humano. Nós não fomos, ou seja, nós dizemos sempre, errar é humano. Não, errar não é humano. Errar não é humano. Nós não fomos criados, nem faz parte da nossa natureza humana errar. Pois, quanto mais perto de Deus estamos, mais seres humanos nós nos tornamos. Porque nós fomos criados seres humanos perfeitos. Então o problema não está na nossa humanidade, está na nossa carnalidade, na carne. E foi exatamente isso que o próprio Jesus fez. O que é que ele fez? Ele manifestou o Pai tornando-se homem. Nós lemos, ele é a imagem visível de um Deus invisível. A humanidade de Jesus revelou o Pai. E agora a nossa humanidade revela também o Pai. Então não há conflito entre ser humano e ser espiritual. Pelo contrário, a humanidade revela o espiritual. A humanidade revela aquilo que é a essência dos céus, a espiritualidade, o que é celestial. A humanidade revela isso. Então esta é a nossa verdadeira identidade. Somos seres humanos. Somos seres humanos celestiais. Ok? E a nossa humanidade revela Deus da mesma maneira que a encarnação de Cristo revelou o Pai. Então esta é a primeira implicação na nossa identidade. Nós somos seres humanos que agora revelam quem o Pai é, quem Deus é. Esta é a nossa identidade. Filhos de Deus, Pai, irmão de Cristo Jesus. Amém? Segunda implicação da encarnação de Jesus. A humanidade, se vocês estão a apontar, a humanidade de Jesus revela o posicionamento da igreja. Jesus, após a ressurreição, ele surgiu como? Em espírito. Como é que ele? Em corpo. Tomé tocou. Ele comeu junto com os discípulos. A certo é que ele atravessava paredes, que ele de repente aparecia assim do nada, né? E os discípulos, já está aqui Jesus entre nós. Mas a realidade é que ele ressurgiu em carne, osso e pele, como nós estamos aqui, ok? Com o corpo glorificado, peço desculpa, corrigindo, ok? E como é que ele foi assunto aos céus? Foi em espírito? Não, como corpo. Ele assentou-se à destra do Pai no trono, em quê? Em espírito? Em corpo. Amém? Efésios 2, Paulo diz o seguinte: ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabem o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a igreja está presente nas regiões celestiais através da representatividade de Jesus em carne e osso. Nós agora estamos assentados no trono de Deus, nós estamos assentados nas regiões celestiais porque Jesus, o homem, está assentado nas regiões celestiais. Amém? Então, enquanto Cristo assumir esse lugar no trono, a humanidade está lá. Através de Cristo, a humanidade conseguiu chegar ao lugar mais alto que poderia chegar. Nem na altura da Torre de Babel se chegou tão alto como com Cristo Jesus, através de Cristo de Jesus. Amém? Então, através dessa representatividade de Jesus, um ser humano de carne e osso, nós agora habitamos nas regiões celestiais. Mas há um senão. Apesar de nós habitarmos nas regiões celestiais, isso não pode gerar soberba em nós. Ok? Porquê? Se o padrão é Cristo, nós temos que olhar que Ele mesmo se humilhou, se esvaziou e foi ao mais profundo dos lugares. Se Ele é o nosso padrão, nós temos que entender o nosso posicionamento como seres humanos insignificantes e pequenos. Apesar de nós habitarmos nas regiões celestiais. Isso é que se chama humildade. Amém? Então, nós temos que estar no nosso posicionamento. Entendermos que nada nos faltará porque o Senhor está connosco.
ou de nada eu sentirei falta, porque o Senhor está conosco. Eu habito nas regiões celestiais, mas da mesma maneira que Ele desceu dos céus, se humilhou e foi ao mais profundo dos lugares, se eu for ao mais profundo dos lugares, Ele estará também comigo lá. Amém? Então Ele estará lá, e a nossa humildade é entendermos que, por mais que nós queiramos levitar e subir lá, a gente ainda está cá. E que nós estamos posicionados como esses que habitam nas regiões celestiais. E é graças a Ele estar assentado no trono, que nós agora temos acesso ao lugar da presença de Deus. Porque vejam bem, se começa a gerar soberba em nós, o que é que nós começamos a pensar? Que o mundo gira à nossa volta. Antropocêntrico, o nosso pensamento. Mas o nosso pensamento, ele é cristocêntrico. Cristo é quem é o centro da nossa vida. Amém? Terceira implicação, a encarnação de Jesus interfere diretamente na devoção da igreja. Como eu falei, Deus, além de habitar no nosso meio, de Jesus habitar entre os homens, Ele habita agora dentro de nós. E isso significa o quê? Que nós não adoramos um Deus que está distante, lá transcendente, mas Ele está presente, Ele está dentro de nós. Mas nós não adoramos somente um Deus espiritual, nós adoramos um Deus pessoal, uma pessoa, um ser humano, um homem, que durante a história teve relacionamento com homens dentro de um barco, pescou com esses homens dentro do barco, comeu à mesa com esses homens, comeu à mesa com essas mulheres, riu com esses homens, chorou com esses homens, disciplinou esses homens, abraçou esses homens, beijou esses homens. E nós hoje podemos ser aqueles que trabalham com Jesus, que têm um relacionamento íntimo, pessoal com Jesus, rir com Jesus, chorar com Jesus, falar com Jesus, ser disciplinado por Jesus. Nós podemos ter um relacionamento pessoal. E é isso, a encarnação de Jesus interfere na maneira como nós agora somos devotos a Ele, no momento do nosso devocional, no momento do nosso relacionamento com Ele, porque nós não estamos a relacionarmos com um Deus que é distante e invisível, mas que Ele agora é um Deus perto, que habita dentro de nós, e visível, porque Ele se tornou homem, Ele se tornou carne. Amém? E quarta implicação, a encarnação desenvolve a vocação da igreja. E é para terminarmos. A vocação da igreja é se tornar à imagem e semelhança de Jesus. Essa é a verdadeira vocação da igreja. Porquê? Porque nós somos o quê? Corpo. E se nós somos corpo de Cristo, nós queremos um corpo igual ao corpo de Cristo. Certo ou errado? Então a nossa vocação é desejarmos que este corpo seja igual, semelhante à imagem de Jesus. Então isso afeta a nossa vocação, porque é isso que nós desejamos, é ser imagem e semelhança de Jesus, em que Ele é a cabeça. Então, como nós desenvolvemos a nossa vocação, é encarnacional. Só faz sentido para Deus aquilo que é real, aquilo que é integral, aquilo que é verdadeiro. Não importa se a nossa obra ela é muito grande, não importa se a nossa obra ela é pequena. O que Deus deseja é que ela seja verdadeira e ela seja resultante de uma transformação do todo. Que gera uma transformação no todo, na igreja, na coletividade. Nós temos vindo a falar nos pequenos grupos. Todos os dons que o Espírito nos capacita não são um fim em si mesmo. Os dons do Espírito são para que a igreja seja edificada. Ninguém usa um dom para deitá-lo ao lixo. O dom é para que outras pessoas possam ter a revelação de quem Jesus Cristo é e possam ser e crescer à imagem e semelhança de Jesus. Por isso é que nós dedicamos a nossa vida cantando, tocando, pregando, falando, disciplinando, tendo conversa, amando, suportando, levantando. Tudo isso nos vai fazer tornar à imagem
e semelhança de Jesus. Hebreus 2, verso 1 e 2, Hebreus 12, verso 1 e 2 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Tendo os olhos, ouçam bem, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então é só olhando para Cristo, com o olhar de entendimento de que Ele é o nosso padrão, de que Ele é o nosso modelo, só assim nós realmente desenvolveremos a nossa vocação como igreja. Só olhando da maneira correta para Ele. Não é romantizar quem Jesus é. É realmente olhar para quem Ele é. Olhar para as Escrituras e dizer: cara, Jesus era mesmo severo, mano. Ele disciplinava este pessoal de uma maneira. Eu não vou fazer isto, mano. Eu não vou tornar assim, eu não posso fazer isso. Cara, Jesus disse para eu morrer para mim mesmo. Não. Ele morreu para si mesmo. Ele nunca fez a sua própria vontade. Ele era o próprio Deus, ele podia fazer o que ele quisesse. Mas ele disse: não, eu vou me negar a mim mesmo e vou. Esse é o padrão. É negar-nos a nós mesmos. É nós sabermos que nós, a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos sonhos, se não forem coesos com a vontade de Deus, de nada servem, porque não vão glorificar o nome de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais alguma das coisas, façam-na para a glória de Deus. Se o que tu estás a comer está a provocar tremida na fé do teu irmão, não come. Se aquilo que tu bebes está a fazer o teu irmão tremer na fé, não bebe. A Tati fala muito, é a lei do amor. O amor é o maior dom de todos. Vocês podem falar em línguas, vocês podem ensinar muito bem, vocês podem pregar muito bem, vocês podem cantar muito bem, vocês podem tocar muito bem, vocês podem disciplinar muito bem, mas se vocês não têm amor, de nada, zero, vale tudo isso que vocês fazem. O amor, Colossenses fala, é aquilo que converge todas as coisas, é aquilo que faz convergir todas as coisas, é aquilo que liga todas as coisas. Sem o amor, de nada serve. E nem sei porque é que eu falei nisto. Graças a Deus. Amém? Então é só olhar para Jesus Cristo como o padrão da nossa vida. Sermos à imagem e semelhança de Cristo. É fácil? Não, meus irmãos, claro que não é fácil. Ninguém está a dizer que é fácil, que não é assim. Há muita gente que vive 80 anos buscando ser à imagem e semelhança de Jesus. Mas é essa perseverança que fala aqui. E corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nem sempre chegaremos à meta, mas nós sabemos que nós estamos com os olhos fitos na meta. Que é Ele. É Ele. O que é que a palavra diz? O fim da lei é o quê? Cristo. Não é que quando Cristo veio a lei foi abolida. Não, o objetivo da lei é apontar para Cristo. O fim da lei é mostrar quem nós somos, horríveis, pecadores, mentirosos, adúlteros, e nos levar à salvação, nos levar àquele que nos tira da escravidão. O fim da lei é para que Cristo Jesus seja revelado. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Amém, meus irmãos? Amém, meus queridos? Meus irmãos, que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que nós possamos realmente ansiar por esta vinda. É uma jornada de espera longa. É uma jornada de espera longa. 2000 e tal anos que nós já esperamos pelo bendito amado Jesus ser revelado nas alturas. Mas esperemos com perseverança. Lembremos-nos que essa é a nossa maior ansiedade, é o nosso maior objetivo. Estar na presença plena e corpórea de Jesus Cristo na Nova Jerusalém. Onde não haverá choro, não haverá cansaço, não haverá desânimo, não haverá morte, não haverá nada. Então vale a pena chorar por um período de tempo.
Vale a pena sofrer por um período de tempo. Para que nessa altura nós vivamos uma eternidade deleitados naquele que é luz. Não haverá sol. O próprio Jesus iluminará todas as coisas. Ele é a luz. Luz de luz. Luz vinda do Pai amado. Amém? Paizinho, nós te queremos glorificar. Queremos render graças por quem tu és, Senhor. Nós glorificamos o teu nome porque não há outro nome que deva de ser adorado. Jesus, o homem, o Deus que nós adoramos e com convicção. Sim, eu adoro a Jesus. Um homem que veio, um Deus que veio como homem, que se encarnou para que agora eu e os meus irmãos e todos aqueles que creem nele possam ser resgatados, possam ser regenerados, possam ser libertos da escravidão do pecado. E se ainda, meu Senhor, existe aqui alguém que não tem essa convicção, se ainda há aqui alguém que não tem esse coração aberto para receber o teu Espírito, faz essa obra em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo possa envolver todas as entranhas e penetrar no mais fundo e profundo do seu coração. No mais profundo da sua mente. E destruir tudo aquilo que são crenças limitantes e que impedem do teu Espírito ter espaço. Retira toda a bagagem. Retira todo o entendimento. Retira tudo aquilo que impede da tua luz iluminar a treva. Quebra o coração de pedra e transforma o coração em carne. Para que o teu nome seja revelado e transforme esta vida em nome de Jesus. E estes meus irmãos que estão frios ou mornos ainda na fé, possam ser aquecidos pelo bendito Espírito Santo, pelo bendito nome de Jesus, para que possam ser fugazes, para que possam estar lá fora, iluminando e destruindo toda a ação de Satanás na vida de outras pessoas. Para que nós, como povo de Deus, possamos glorificar e dizer: bendito é o nome de Jesus, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, aquele que é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Nós te adoramos, Jesus. E obrigado pelo teu nome e pela tua graça. Glorificamos-te. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Deus.